nossa prece diária das 18 horas, em que nós, agora um tanto distantes uns dos outros, apenas pelo intervalo físico, mas juntos cada vez mais e unidos na proposta de continuarmos dando curso à evolução que nos cabe no mundo de provas e expiações como é a Terra, na necessidade que ainda temos da reencarnação como processo depurativo para a evolução dos nossos espíritos e consciências. Nós trazemos para a reflexão da tarde de hoje, do livro Para Uso Diário da Psicografia do irmão Raul Teixeira, Espírito Joanes, dito capítulo 28, para que a gente possa meditar, intitulado As Voltas com os Espíritos. E ele começa dizendo: não é necessário que alguém acredite na existência de entidades espirituais para que elas atuem das formas mais diversas na vida das pessoas. Tampouco se faz indispensável que alguém seja espiritualista a fim de estar às voltas com as ações dos desencarnados nos caminhos humanos. É importante lembrar que a humanidade terrena é composta por todos os espíritos que o Criador a ela destinou em razão da lei de afinidades e que colocou sob a coordenação de Jesus, o Cristo. Daí não será difícil compreender num mundo com tantas potencialidades, com tantos recursos a serem explorados como é a Terra, a grande massa de espíritos a ele vinculados se acha desencarnada. Portanto, há mais espíritos na faixa da erraticidade do que espíritos reencarnados. E isso aqui explica porque o número dos mortais tanto cresceu através dos séculos. Vivendo essa realidade do mundo considerada em dois níveis gerais, o nível dos que estão no corpo físico e dos que se encontram fora dele, não é surpreendente a constatação de que ocorram recíprocas influências de um nível sobre o outro. Imensa é a leva de desencarnados que procuram contatar os encarnados, seja para ajudar em qualquer coisa, seja para participar de qualquer coisa, seja para perturbar de qualquer forma. Enorme é a massa de encarnados que deseja contatar os desencarnados, seja para pedir uma ajuda banal, seja para vingar-se dos desafetos, ou seja para rogar um socorro direto em casos complexos. Há entidades espirituais que se comprazem somente em fazer o bem, em ajudar para o bem, em participar de qualquer esforço pelo bem. No entanto, outras há inteiramente voltadas para o contrário, dando vazão às suas inclinações inferiores, ainda não devidamente transformadas. Uma vez que você sabe disso, observe o tipo de sintonias, de contatos mentais que faz e que deseja fazer com os espíritos. Analise o conteúdo dos seus pedidos dirigidos ao além e o teor de suas expectativas diante da vida, mantendo a certeza de que, quaisquer que sejam suas buscas, alguma entidade espiritual a elas se associará. As suas decisões quanto ao seu estilo de vida, as suas relações de afeto ou desafeto, o rumo que dê às suas realizações na faixa da honestidade ou da desonestidade, tudo funcionará como tomadas ideais para a sua ligação com nobres mensageiros da luz ou com desafortunados agentes da sombra. Busque Jesus e una-se a Ele em tudo o que faça. Viva com alegria interior, aprenda a enfrentar e superar problemas sem ódio, sem guardar mágoa de ninguém. Solte-se, viva em clima de liberdade, livres de vínculos com espíritos perturbadores. Busque Jesus e tudo o que se refira ao bem, e esteja certo de que usufruir da melhor assistência invisível será atraída por suas felizes predisposições morais. O texto que acabamos de ler, ele está
vinculado ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Romano, item 17, parágrafo 3º. E é a prece que nós dirigimos aos bons espíritos para que eles se dignem a nos assistir, dando-nos força de resistir à influência dos maus espíritos e às luzes de que necessitamos para não ser vítima de suas tramas. É um tanto complexo a relação espírito-matéria, matéria-espírito, mas quando nós temos a capacidade de cuidar melhor desse entendimento, de explorá-lo, nós vamos verificar que nada do que pedimos dos nossos pensamentos mais ocultos, nada do que acontece em nossa mente deixa de repercutir no mundo espiritual. A nossa mente engendra formas, pensamentos e que nos faz conectarmos com uma esfera de pensamento afim daquilo que nós estamos tecendo na nossa intimidade. Então, podemos sintonizar com o bem, podemos sintonizarmos também com o mal. Vai depender das nossas disposições íntimas, interiores, dos nossos valores morais que nós guardamos e cultivamos, das nossas disposições para a prática de alguma dessas ações. Então agradeçamos a Deus, sobretudo, a oportunidade da vida que Ele nos dá agora, dessa oportunidade de redenção dos nossos espíritos frente a inúmeros malefícios que possamos ter executado através de um mau pensamento, de uma ação distorcida, possando causar ferimentos, magoando outras pessoas. Não estamos livres da influência dos espíritos e para que esta ocorra não há necessidade alguma de acreditarmos que os espíritos existem ou não. Sequer é necessário sermos espiritualistas, de nutrirmos essa crença, mas as influenciações recíprocas se darão de qualquer sorte. Então que formemos uma ligação com o bem, estimando a prática do bem, nutrindo o bem como pensamento, como desejo das nossas ações. E sigamos em frente, a despeito da pandemia, das dificuldades do dia a dia, de tudo aquilo que cerceia, que tenta cercear, limitar a nossa liberdade. Sejamos livres para podermos realmente tomar as melhores decisões, nos ligando àqueles mensageiros de luz e não com os agentes da sombra. Busquemos na figura do Mestre Jesus, o nosso companheiro diário, para que nutramos interiormente a nossa alegria, possamos aprender a enfrentar e a superar os problemas sem mágoa, sem rancores, para viver num clima de liberdade espiritual, a fim de que nós possamos contagiar os nossos irmãos de caminhada da mesma forma. A nossa gratidão à oportunidade dessa hora, de estarmos todos juntos num pensamento único, louvando graças a Deus por tudo aquilo que recebemos e temos recebido ao longo dos tempos. Que essa paz que nós construímos dia a dia dentro de cada um seja compartilhada nas nossas ações. E oremos também pela essa humanidade toda enferma que se encontra ou nos hospitais ou em algum local, mas que sofrem, que padecem de sofrimentos interiores e que ainda não descobriram em si essa condição de superação. Oremos por todos eles, por nós, pelos nossos familiares e amigos. Que a paz de Deus esteja com cada um nesse instante, não só agora, não só nesse instante, mas sempre. Que assim seja.